Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Online Traders e Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e vou passar para vocês hoje, além das análises diárias, um trade realizado na BVMF. Bom, vocês estão vendo aqui o gráfico diário do Ibovespa, tá? Então quem vê este candle do Ibov aqui, o candle do dia de hoje, né, vai pensar que foi um dia gostoso, um dia tranquilo de operar, de forte tendência, enfim, para day trade foi bacana. Realmente passa essa impressão, tá? Ele passa essa impressão, mostra que foi um dia bem forte mesmo, de alta tranquila, enfim. Agora, se você for para o intraday, você vai perceber que o dia foi bastante difícil, bastante complicado, porque simplesmente subiu em dois candles logo na abertura, certo? Nos leilões lá já abriu bombando e depois se manteve aqui, tá? Então, se a gente traçar uma linha aqui dessa máxima do dia, vocês vão observar que a gente oscilou pouco em relação a essa linha, tá? Então deu uma correção aqui, dando um ponto de entrada para a gente, que foi onde a gente pegou o trade da BVMF. Depois subiu, fez uma máxima bem tímida e consolidou o restante do dia, tá? Então a gente aí só conseguiu operar praticamente nesse trecho aqui, tá? Então foi quando ela abriu, fez máxima e subiu até aqui. Depois disso, só consolidação, sem maiores operações ao longo do dia, tá? Então, apesar de ter sido um dia de forte alta, foi um dia em que teve muito poucas operações e, em sua grande maioria, operações pequenas, tá? O mercado aqui no final chegou até a dar sinais de que poderia ceder um pouco, trabalhando com topos e fundos descendentes e corrigindo aqui até a média do 15 minutos, que é essa média que vocês estão vendo aqui, tá? Bom, o Dow Jones, se você olhar no gráfico diário, o Dow deixou um candle bem parecido com o candle do Ibovespa, tá? Então também subiu bastante forte, rompeu aqui o ponto que a gente falou na análise de ontem, que precisaria ser rompido, e rompeu também aqui o ponto importante que era o 10,194, apesar de que foi por um pouquinho e já voltou. Uma impressão que dá, novamente, foi um dia maravilhoso, de forte alta, de grandes operações, etc. Porém, se você for para o intraday, você vai observar que o Dow Jones consolidou o dia inteiro, tá? Então, abriu, continuou subindo mais um pouquinho e depois consolidou o dia inteiro sem fazer nem máximas nem mínimas, tá? Então, um dia bastante complicado também lá para o Dow Jones, tá certo? Bom, gente, em termos de perspectivas, o que a gente pode falar é o seguinte, tá? Tanto o Dow Jones quanto o Ibovespa marcaram o fundo aqui, tá? Então esse fundo agora foi marcado, tá certo. Não pode mais ser rompido. Se for rompido, vai ser um pivô aqui no gráfico diário, e daí a coisa fica realmente feia, tá? Abrindo alvo aí para maiores quedas, tá? Então a gente tem tudo agora para ir lá e romper a máxima, tá? Ou pelo menos testar essa máxima. Então neste momento confirmado esse possível fundo, lembrando que ele só vai ser confirmado a partir da hora em que o topo for rompido, 11.451. Até então a gente só presume que seja um fundo. Mas a partir da hora em que se marcou essa possível região de fundo aqui, a gente tem tudo para retomar essa tendência, tá? A gente pode até ter algum teste desse fundo, mas a gente tem tudo para retomar a tendência de alta e ir lá buscar essa máxima. No caso do Ibov, a mesma coisa. Então, também marcamos aqui um possível fundo e temos tudo para ir lá buscar a máxima do ano e a máxima histórica, tá? Então as perspectivas são interessantes para os próximos dias, desde que continue essa tendência de alta que está tentando se definir aí. Bom, o trade de hoje é o trade na BVMF, tá? Vocês estão vendo o diário dela aqui. BVMF ela está subindo forte nos últimos dois pregões aí, o pregão de ontem principalmente. Deixou para a gente um fundo aqui em 12,78 e ela está buscando agora o topo anterior, que é este daqui, tá? Então ela está buscando o 14,62, certo? Então a gente tem alvo até lá na BVMF e depois ela busca alvos maiores lá, como as máximas históricas dela, tá? Então a gente fez um tradezinho nela hoje na abertura, como eu disse, hoje foi um dia de poucas operações, operações pequenas, mas ela abriu aqui fazendo máxima já em relação a ontem, fez máxima do dia, corrigiu nas médias e nos deu aqui um ponto de entrada, tá? Então BVMF, compramos ela aqui a 13,79 com stop aqui em
13,75. Tá? Então estávamos correndo aí 4 centavos de risco. Tá? Vou colocar para vocês o ponto de compra, 13,79. E o ponto de stop, então, 13,75. Ok? Está aqui. Ó. Bom, a operação desenvolveu conforme a gente esperava, logo de cara. Ela foi lá, já fez máxima do dia, aqui, quando rompeu os 3,89, e foi rumo aos R$14. Tá? Quando ela chegou lá próxima aos R$14, a gente já começou a ficar um pouco desconfiado. E a gente sempre prefere, no primeiro teste de uma resistência de número 00, a gente sempre prefere zerar a posição e recomprar um pouquinho mais embaixo. Tá? Então sempre está bem carregado o book nesse ponto, ela costuma dar uma corrigida e depois ela volta. Então a gente optou por zerar a posição, zeramos aqui no 92. Tá? Então, vamos colocar a venda aqui, 13,92. Ok? Aqui está. Realizamos a posição aqui. Bom, gente, foi um trade curto, foi um trade rápido. Tá? A gente fez a operação toda, aí durou aproximadamente 2 horas e deu pra gente aí praticamente 1%. Tá? 0,96, 0,97, aproximadamente 1%. Depois disso, a gente não conseguiu mais fazer grandes operações em função da consolidação. Mas deu para tirar um dinheirinho no começo do pregão e para fazer uma operação tranquila, seguindo sempre a nossa lógica de operação, com risco pequeno, alvo grande e bom gerenciamento. Tá? Essa operação foi realizada no nosso curso ao vivo. Se você quiser participar desse curso, basta você acessar lá www.interinvesteducacional.com.br ou www.onlinetraders.com.br. Lembrando que além do curso ao vivo, nós temos também cursos em vídeo, que você pode assistir aí na sua casa sempre que você quiser. Um grande abraço e até a próxima.